gente! Eu sou a Valdiane Oliveira, aluna do segundo período de Direito da Faculdade Católica de Rondônia, e o assunto de hoje é competência territorial. O assunto nos parece simples e óbvio, mas requer um pouquinho mais de atenção quanto às suas exceções. Como toda regra tem sua exceção, dentro de competência territorial não seria diferente. E para que possamos entender e compreender melhor o assunto, precisamos voltar um pouquinho lá em jurisdição. Vimos que jurisdição é a função atribuída a um terceiro imparcial de realizar o direito de modo imperativo e criativo, reconhecendo, efetivando e protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas de direito de controle externo e indo com aptidão para a coisa julgada. A jurisdição, ela alcança todo o território nacional, bem nos assegura o parágrafo 2º do artigo 92 da nossa Constituição. Imaginem que esse terceiro imparcial fosse o único responsável por toda a demanda, por todas as situações jurídicas que surgissem. Inviável. Pensando nisso, foram criadas as regras de competência. Mas o que é competência, amiga? Vamos relembrar também o que é competência. Exemplo mais extraordinário do que foi dado em sala pelo professor Breno não existe. Ele usou um guarda-roupa para nos explicar o que é competência. Quando você compra um guarda-roupa, qual é a finalidade? Qual a sua necessidade no momento? Para guardar, para organizar as suas coisas, né? Suas roupas, seus acessórios, enfim. Da mesma forma, gente, a jurisdição, ela precisa ser organizada. Ela não pode ser de qualquer jeito, qualquer um faz, qualquer um pode, qualquer um manda, qualquer um delega. Não, ela precisa ter as suas funções atribuídas a cada órgão competente. O guarda-roupa. Geralmente, a gente divide as nossas roupas e acessórios em cada compartimento, né? Separando, essa aqui é saia, calça jeans, blusas, roupas de sair, roupas de ir para a igreja, roupas para ir para balada, enfim. A gente faz a nossa divisão para a gente nos organizar quando precisarmos de determinada coisa, a gente já sabe onde localizar, né? Da mesma forma, é a jurisdição. Imagine que cada compartimento é uma competência. Ou seja, a competência nada mais é do que a jurisdição organizada, gente. Agora, vamos pegar aquele compartimento que a gente está sempre abrindo a porta, que a gente guarda um pouquinho de cada coisa que utilizamos diariamente, que é essencial. Esse compartimento é a competência territorial. Antes de entrarmos no assunto, eu quero fazer uma observação importantíssima. A jurisdição e a competência, elas têm uma ligação intrínseca. Nos lembra até a teoria circular do direito que a gente estudou anteriormente, mas que apesar dessa íntima relação, não devemos confundir jamais o princípio da territorialidade, visto lá em jurisdição, com a competência territorial. Gente, o princípio da territorialidade, ele trata dos limites territoriais de atuação do magistrado. Lembra que foi falado sobre o juiz fora de sua comarca? Ele não deixa a condição de juiz, mas ele deixa de ser competente. E a competência territorial é a regra que dita o local, o território em que a demanda será processada. Pois bem, visto isso, vamos agora adentrar no conteúdo. A competência territorial está dentro dos limites internos da jurisdição, juntamente com o critério objetivo e o critério funcional. Vimos que o critério objetivo pode ser em razão da pessoa, em razão da matéria e em razão do valor da causa. E o critério funcional é o que vai determinar qual é o órgão competente de acordo com suas funções. E pode ser horizontal ou vertical. Horizontal no mesmo nível hierárquico, mas com atribuições diferentes, ou vertical que vai mudar de acordo com as instâncias. Via de regra, será processado no fórum de domicílio do réu. Se o réu tiver mais de um domicílio, será em qualquer um deles.
Se o domicílio do réu for incerto ou desconhecido, será no foro de domicílio do autor ou onde o réu for encontrado. Se o réu residir fora do Brasil, será do domicílio do autor. Se porventura o autor também residir fora do Brasil, será em qualquer fórum. Se houver mais de 2 réus com domicílios diferentes, será em qualquer um deles pela escolha do autor. No novo CPC, ele nos traz o parágrafo 5º, que diz que a execução fiscal será no domicílio do réu, na residência ou onde ele foi encontrado. De onde a gente pode tirar isso? No antigo CPC, no CPC de 73, não tem esse parágrafo 5º. Podemos deduzir que surgiu lá do parágrafo 1º e 2º, que diz que se o réu tiver mais de 2 domicílios, será em qualquer um deles, e se o domicílio for desconhecido, será onde ele foi encontrado. Ou seja, não importa se é no fórum de domicílio do réu ou onde ele foi encontrado, enfim, a execução fiscal se dará onde for ocorrido. Como eu falei anteriormente, a gente precisava se atentar um pouquinho mais para as exceções. Vamos agora lá no artigo para a gente ler as exceções, porque ela veio para dificultar um pouquinho mais as nossas vidas. Vamos lá? Então, para melhor compreender, eu vou iniciar aqui da regra e vou fazer uma comparação com o antigo CPC. Vamos ver aqui, ó, o artigo 46, né? No antigo CPC, ele era o artigo 94. Vamos lá, não teve muita alteração não, mas a gente vai ver aqui aquele inciso, aquele parágrafo 5º, lembra que a gente comentou? Então, o artigo 46 diz assim: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. O parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor. E se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. O artigo 4. Havendo 2 ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor. Aí veja aqui, ó, no antigo CPC só tinha até o parágrafo 4º. Agora, no CPC de 2015, tem o parágrafo 5º dizendo assim: a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Lembra que eu disse para vocês que, em regra, é relativo? Mas vamos lá, as exceções. O artigo 47 nos diz assim: para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de enunciação de obra nova. Parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. O artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança,
no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente. Inciso 1º, o foro de situação dos bens imóveis. Inciso 2º, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. O inciso 3º, não havendo bem imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. O artigo 49 diz: a ação em que o réu for ausente será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento da disposição testamentária. O artigo 50, a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Parágrafo 1º. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Artigo 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Artigo 53. É competente o foro para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. A linha A, de domicílio do guarda de filho incapaz. A linha B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. A linha C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Inciso 2º, de domicílio ou residência do alimentado para a ação em que se pedem alimentos. Inciso 3º, do lugar. A linha A, onde está a sede para a ação em que for pessoa jurídica. A linha B, onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A C, onde exerce suas atividades para a ação em que for sociedade ou associação sem personalidade jurídica. A linha D, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que lhe exigiu cumprimento. E, de residência do idoso para causa que verse sobre o direito previsto no respectivo estatuto. Linha F, da sede da serventia notarial ou de registro para ação de reparação de dano por auto praticado em razão do ofício. Parágrafo, inciso 4º, do lugar do ato ou fato para a ação. A linha A, de reparação de dano. B, em que for réu, administrador ou gestor de negócios alheios. Inciso 5º, de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Vamos falar agora um pouco dos limites da jurisdição nacional, que se trata das competências concorrentes. Ou seja, outros países podem julgar por direito
mas que também temos as competências exclusivas, isso mesmo, as competências exclusivas do poder jurisdicional brasileiro. Dos limites da jurisdição nacional, o novo CPC da Lei de 13.105 de 2015 traz no artigo 21 assim: compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso 1, considera-se domiciliado no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência filial ou sucursal. Artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos, decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil, em parte em que as partes expressas ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com a exclusão de qualquer outra. Lembra que nós falamos que tem as competências exclusivas? Então, essas aqui. Vamos lá. Conhecer, aqui no artigo 23, diz assim: compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio, fora do território nacional. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Artigo 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguida pelo réu na contestação. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste capítulo. Parágrafo 2º. Aplica-se a hipótese do caput o artigo 63, parágrafo 1º ao 4º. Bom, gente, é isso. Eu pude trazer para vocês um pouquinho do que eu compreendi sobre competência territorial. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio. Eu vou tentar deixar agora o mapa mental para melhor fixar tudo aquilo que foi falado no vídeo sobre jurisdição, sobre os limites da jurisdição nacional e os limites internos da jurisdição. Um beijo, até a próxima!
Aqui, gente, esse é o mapa mental que eu falei para vocês e ele vai tratar competência, os limites internos da jurisdição e os limites da jurisdição nacional. Agora fica bem mais fácil para a gente assimilar tudo aquilo que foi dito no vídeo, aqui tudo esquematizado, todo divididinho, os seus artigos, os seus parágrafos, os seus incisos. E aqui, ó, a competência territorial, ou seja, o critério territorial. Tudo esquematizado para gente poder entender melhor, né, as regras e exceções quanto ao critério de competência territorial. Assim, sempre que as dúvidas surgir, a gente corre lá no mapa mental e nos ajuda melhor fixar o conteúdo. É isso, gente.